Olá e bem-vinda a esta nossa análise. Hoje vamos olhar mais de perto para o Deepin. Olá, sim. O Deepin é aquela distribuição Linux chinesa, certo? Baseada em Debian. Exatamente, da Wuhan Deepin Technology. E o que chama logo a atenção, pelo menos segundo as fontes, é o visual. Muito cuidado, dizem. Pois, é conhecido por isso. Foge um bocado à ideia que algumas pessoas ainda têm do Linux, tipo mais austero, talvez. Ou complicado. Uhum. E parece que aposta numa utilização intuitiva. A nossa ideia hoje é perceber o que o torna especial, olhar para a história, o ambiente de trabalho, as apps, o que encontramos. É isso. E acho que esse foco na estética e na facilidade de uso é mesmo um ponto-chave. Pode ser o que atrai gente nova ao Linux, quer dizer. Sem dúvida. Então vamos lá meter mãos à obra. O tal elevado cuidado visual está muito centrado no ambiente de trabalho deles, o DDE, Deepin Desktop Environment. Tive ideia. E trabalhei na loja de aplicativos, que é desenhada para ser, fácil de usar. Instalar, remover com um clique, as fontes falavam em mais de 2.600 pacotes, o que é bastante. Mais de 2.600, sim. E sobre o DE, o que é interessante é a origem dele, não é? Ah, sim! Pelo que percebi, os criadores não estavam satisfeitos com as limitações que sentiam no GNOME 3. Que é um ambiente bastante popular, diga-se. Exato. E em vez de o modificarem, decidiram criar algo de raiz. E com tecnologias um pouco inesperadas, talvez. Como assim? Usaram HTML5 e o WebKit. O WebKit é o motor de muitos browsers, como o Safari. E isto permite até ter plugins em JavaScript no desktop. É diferente. Uau, HTML5 no desktop, ok. E integrado com isto está o Deepin Control Center, certo? Um É, painel único para as configurações. precisamente, unificado, para simplificar. E mais uma vez, tecnologias modernas. QML para a interface e Go para a parte da lógica. Mostra preocupação com a performance e o aspecto. Faz sentido. E a história disto tudo? Não foi sempre Deepin, pois não? Não, de todo. É uma história longa e com muitas curvas. Começou lá em 2004, chamava-se UX 0.1. UX? Nunca tinha ouvido. Pois, era baseado no Morphix, depois passou por IWI Linux, depois Linux Deepin, mudou de base também, andou entre Debian, Ubuntu. E experimentou vários ambientes pelo que li. IceWM, XFCE, até um GNOME modificado antes do DDE. Exatamente. É uma evolução de quase 20 anos. Mostra uma capacidade de adaptação enorme às tecnologias e ao que os utilizadores pareciam querer. E a mudança para Debian Stable a partir da versão 15.1? Isso sugere o quê? Mais estabilidade? Parece-me que sim, uma aposta na solidez do Debian. A versão estável mais recente que as fontes mencionam é a 20.9, de abril de 2023. Ok. E além do DDI e da loja, há todo um ecossistema de aplicações próprias, não é? Sim, isso reforça a ideia de uma experiência coesa, pronta a usar. Tens o Deepin Music, com letras e serviços online. Ah, O Deepin Movie, baseado em FFmpeg, que lê quase tudo. exato. FFmpeg é potentíssimo. E o Deepin Screenshot, com captura inteligente e edição. E até um Deepin Terminal, com funcionalidades extra, como ecrã dividido. Parece um pacote completo. Sim, a ideia é essa experiência out of the box. E ferramentas como o Deepin Installer, para facilitar a instalação, e o Bootmaker, para criar pentas USB, ajudam nessa acessibilidade, especialmente para quem vem de outros sistemas. Claro. E em termos de máquina, o que é preciso para correr isto? Bem, os mínimos são um processador 64 bits a 1.7 GHz, 2 GB de RAM e 15 GB de disco. Ok, mínimos, mas recomendado será mais, claro. Sim, para correr bem convém ter algo superior. Importante, o suporte para 32 bits acabou na versão 15.3, só 64 bits agora. Bom saber. As fontes também falavam de uma comunidade ativa no Brasil e algum reconhecimento internacional, tipo liderar rankings no DistroWatch para sistemas chineses. Sim, teve os seus muros de popularidade. Portanto, resumindo, Deepin é Linux, mas com uma forte aposta na beleza, na facilidade de uso, com o seu próprio ambiente DDE e apps sobre Debian Stable. E com uma história de evolução constante. Acho que é uma boa síntese. O apelo está nessa combinação. Porta de entrada visualmente agradável e funcional para o Linux. E parece que não vão parar. Ah, sim. As fontes mencionavam planos para um gestor de ficheiros próprio, um centro para gerir armazenamento, até um assistente de voz, o Deepin Voice Assistant, e um cliente de mensagens, Deepin Talk. Querem mesmo criar um ecossistema fechado, parece. Hum,
Interessante. Um ecossistema muito integrado. Pois, e isso deixa-me a pensar. Ao criarem tudo tão próprio, tão integrado, será que isso não levanta questões a longo prazo? Em que sentido? No sentido de compatibilidade, da interdependência com o resto do mundo Linux e Debian. Quer dizer, até que ponto este ecossistema se mantém aberto e compatível ou se torna uma espécie de ilha? É uma boa pergunta. Fica a questão no ar, então. Como é que este foco na integração própria vai jogar com o espírito mais aberto do ecossistema Linux em geral? Exatamente. Algo para se pensar.